Olá, bem-vindo ao nosso programa de mensagens Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Silvio Oliveira e gostaria de compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, do 1 ao 4, que diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas em suas angústias eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território, ou seja, daquela área onde havia um confronto, uma guerra, no sentido uma guerra física mesmo, uma guerra de nação contra nação. E o rei Asa, o rei de Judá, ele estava ali aflito porque nações estavam se unindo para ir contra o rei e contra Judá. E contra Israel também, o povo de Deus. Mas o Espírito de Deus veio sobre Azarias. O nome Azarias significa o Deus que ajuda. Então, o Deus que ajuda é aquele que pode te usar para que você possa ajudar, abençoar alguém que está necessitado, que está carente, independente de quem seja. Você pode ser usado para abençoar as autoridades constituídas, você pode ser usado para abençoar a sua família, você pode ser usado para abençoar alguém no seu trabalho. Basta você se colocar na presença de Deus. E foi o que Azarias fez. Ele buscou o Senhor como Deus se apresentou através do Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo é uma promessa para aqueles que creem em Jesus Cristo, creem no Pai, creem no Filho e creem no Espírito Santo. É uma promessa. E o Espírito de Deus veio sobre quem? Sobre Azarias. Ele talvez, aquele dia, ele era o menos conhecido daquele lugar, mas ele se propôs a ajudar o rei, ele se propôs a abençoar aquela terra, aquele povo que ali diz assim que eles estavam muito tempo sem saber quem era Deus, não tinha ninguém que os ajudasse, mas ele não, ele se propôs e Deus usou ele para abençoar o rei, abençoar aquela terra. E o fim dessa história é que Deus falou para que eles pudessem ir ali só adorar o Senhor naquele lugar, porque Deus ia fazer com que os inimigos lutassem contra eles mesmos e eles fossem derrotados e fossem destruídos. E o povo de Asa, o povo de Judá e o povo de Israel ali foi abençoado através de um jovem que se colocou, Azarias, filhos de Obed. Então aqui, seguindo a história, aqueles povos não buscavam mais a Deus. Ele diz assim: se o buscarem, ele se deixará conhecido, o que encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então, para que você seja usado por Deus, em primeiro lugar, você tem que buscar ao Senhor, ser conhecido dele e fazer com que ele seja conhecido de qualquer pessoa que seja, de qualquer nação, qualquer família, para que ele possa te usar. Em segundo lugar, você não pode abandoná-lo, desistir de Deus. Durante muito tempo ali diz que não havia nem sacerdote, nem intercessores, pessoas que pudessem representar Deus naquela terra. Mas você pode representar Deus nessa terra que você vive, para que você possa ser usado por Deus. Em terceiro lugar, aqui ele diz que muito tempo esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes, para que pudesse ensiná-lo. Através da palavra de Deus, você estudando a palavra, você pode ensinar muitas pessoas a entender qual é o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida, para que você possa ter uma direção, para que você possa ser orientado no que você deve fazer para ser usado por Deus. Sabe de uma coisa? Ser usado por Deus
é o melhor que você pode acontecer na sua vida, nesses dias aqui no mundo. Porque estão faltando pessoas que querem ser usadas por Deus. Muitas pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas poucas pessoas querem ser usadas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Saiba de uma coisa, que ser usado por Deus é o melhor deste mundo. É o melhor que... aquela interatividade que você pode ter com Deus é através de ser usado por Deus. E aqui eles buscaram o Senhor, se converteram, ou seja, mudaram o sentido da sua vida e Deus se apresentou diante deles. Essa é a minha oração. Que se você está sentindo a falta de Deus na sua vida, você possa ser usado por Deus, interceder por pessoas, por nações, por vidas. E saiba de uma coisa, não só você vai ser abençoado, mas muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, através do nome que é sobre todo nome, através do nome que é Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.